Olá, meus amigos do segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula, professor Sidney. Vamos continuar aquela aula do texto dissertativo argumentativo, certo? Antes de mais nada, quero cumprimentá-los e agradecê-los pela confiança no nosso trabalho. Cumprimentar também a equipe que me ajuda demais. Cumprimentar o Thiago, que está aqui comigo. Antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam, quando você estiver acessando o Google Classroom, responda aquelas atividades obrigatórias, por quê? Porque elas marcam a tua presença lá na aula. Se tiver dúvida, contate o professor lá que ele vai te ajudar, certo? Professor, não tem acesso. Por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola lá que eles oferecem o material para você. Terminando, devolva o material para eles te darem presença e nota, ok? Então vamos lá. Vamos continuar do que nós vimos na aula passada. Quais são os objetivos da aula de hoje? Mais ou menos como nós fizemos na aula passada. Continuar o texto dissertativo argumentativo, certo? Estabelecer relações para progressão textual. Estabelecer relações entre a tese e os argumentos fortes, argumentos mais fraquinhos, mas todos eles importantes. Produzir um texto dissertativo argumentativo completo. Fizemos a introdução, primeiro parágrafo do desenvolvimento, segundo parágrafo, e agora vamos fechar com a conclusão. Ok? Vamos lá, desenvolvimento 2, fizemos um, agora o 2. Então, a estrutura de tópicos, as histórias nos levam a diferentes mundos e realidades. As histórias carregam em si múltiplas emoções e uma conjunção para juntarmos aqui. As histórias carregam em si múltiplas experiências, conjunção para ligarmos novamente. O leitor pode vivenciar sem sequer sair de um mesmo lugar. Como diz o aclamado autor de fantasia George Martin, um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. Conjunção para ligar aqui. O homem que nunca lê vive apenas uma, ok? Então vamos trabalhar com essa estrutura de tópicos, a primeira atividade nossa de hoje, ok? Com os tópicos 1, as histórias nos levam a diferentes mundos e realidades. 2, as histórias carregam em si múltiplas emoções. 3, as histórias carregam em si múltiplas experiências. 4, o leitor pode vivenciar sem sequer sair de um mesmo lugar. Monte o início do segundo parágrafo do desenvolvimento. O início, lembre-se que a sentença até o ponto final, ok? Valendo-se dessas conjunções. Eu trouxe conjunções, vocês podem brincar, certo? Com elas e montamos o texto aqui, ok? Façam e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, trouxe aqui para vocês, ó, as histórias, aquele recorte, juntei, ó, as histórias diferentes e mundos, ó, as histórias nos levam a diferentes mundos e realidades. 2. Quem? As histórias carregam em si múltiplas emoções e experiências. Ó, liguei tudo esses tópicos aqui, ó, com o E. Histórias carregam em si múltiplas emoções e múltiplas experiências. O que? Pronome relativo que resgata tudo que foi dito aqui, ó, de múltiplas emoções e experiências, certo? O leitor pode vivenciar sem sequer sair de um mesmo lugar, certo? A primeira parte, até o ponto final nós montamos. Vamos para o restante, para o finalzinho. Aqui, atividade 2, com os tópicos 1. Como diz o aclamado autor de fantasia George Martin. 2. Um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Monte o final do segundo parágrafo do desenvolvimento, valendo-se desta conjunção que está aqui. E fechamos o segundo parágrafo do desenvolvimento, ok? Já voltamos para corrigir.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, vejamos. Como diz o aclamado autor de fantasia George Martin, este como aqui é uma conjunção conformativa, pessoal. As conjunções conformativas são fundamentais para qualquer texto. Se você diz algo com algum argumento, você tem que sustentar com alguém mais célebre, alguém mais estudioso. Não estou dizendo que nós não sejamos estudiosos, mas não é isso. Existe a pessoa que é mais célebre, que ela tem mais respeitada a sua ideia. Então, você conforma o teu texto dizendo, pegando... Quando você copiar algo que seja exatamente igual ao que a pessoa diz, abre aspas, senão você pode parafrasear, usar a discurso indireto para fazer isso, certo? Então, ó, como diz o aclamado autor de fantasia George Martin, um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Professor, por que você não colocou a conjunção aqui? Porque é assim que estava, ó, tá entre aspas, então eu não posso mexer. Mas eu trouxe uma ideia que nós poderíamos trocar, certo? Mas estava escrito, porque, abre aspas, é o próprio autor George Martin que falou isso, certo? Então vamos fechar o desenvolvimento como na aula passada. Eu apresentei o original do autor, está aqui neste site, e vou apresentar a sugestão do professor, certo? Ó, as histórias nos levam a diferentes mundos e realidades. Elas quem? As histórias. Carregam em si múltiplas emoções e experiências, que o leitor pode vivenciar sem sequer sair de um mesmo lugar, certo? Ponto. Como diz o aclamado autor de fantasia George Martin, um leitor vive 1000 vidas antes de morrer, o homem que nunca lê vive apenas uma. Fechamos tudo o nosso segundo parágrafo do desenvolvimento, certo? Vamos avançar agora, vamos para... vamos ver a progressão textual, né? Elas quem? As histórias, certo? Ó, o E liga mundos e realidades, liga múltiplas emoções e experiências, pronome relativo aqui, ó, resgata o que, meus amigos? Múltiplas emoções, não resgata apenas experiências, não, resgata múltiplas emoções e experiências. O E não está ali? Se o E está ali, resgata os dois. Porque eu posso ler assim, ó, o leitor pode vivenciar sem sequer sair de mesmo lugar, múltiplas experiências e emoções e múltiplas experiências. Ó. O leitor pode vivenciar múltiplas experiências, múltiplas emoções sem sair de casa. Como diz o aclamado autor George Martin, aqui nós temos ó, o que resgata tudo que foi lá para trás. Aliás, tem um errinho aqui, um erro, chamo de equívoco, né? Pessoal, aqui tem vírgulas. O pronome relativo, quando ele está entre vírgulas, a gente chama de explicativo. Só que aqui eu diria que ele é restritivo. Por quê? Porque são todas as experiências do mundo, todas as emoções do mundo? Não. São aquelas que são vivenciadas através do livro, apenas a leitura. Então, eu restringo, não são todas. E o pronome relativo serve para isso, restringir ou explicar. Se é o todo, é com vírgula. Se não é o todo, é parte, é sem vírgulas, certo? Então, como? A nossa conjunção conformativa aqui vai ajudar. Está conformando o que eu disse. Ó. Olha como ficou muito bem estruturado o texto do nosso colega aqui, muito bom. Porque tudo que ele disse lá para trás foi conformado ali. Agora, a sugestão do professor. Né? Outro fator interessante, né, é que as histórias presentes nos livros levam a diferentes lugares, sendo eles reais ou ficcionais. Elas também carregam emoções e experiências que o leitor pode vivenciar sem sequer sair de um mesmo lugar, oportunizando uma transformação de curto prazo. Lembra no parágrafo primeiro do desenvolvimento da aula passada, eu falei de longo prazo, agora nós estamos falando de curto prazo. É assim que a gente faz no texto dissertativo argumentativo, meus amigos. Você tem que mostrar para o examinador que está falando do argumento 1, argumento 2, curto prazo, longo prazo, curto prazo. Ok? Como diz o aclamado autor de fantasia George Martin, um leitor vive 1000 vidas antes de morrer, o homem que nunca lê vive apenas uma. Certo? Vamos ver a progressão textual. Ó, outro fator interessante. Para eu dizer para vocês assim, outro, eu já tinha que ter dito um, né? Então, se eu disse o longo prazo, agora estou falando do curto prazo, então é outro fator interessante. É que as histórias presentes nos livros levam, ó, eles resgatam lugares, né? Levam diferentes lugares, certo? Sendo eles reais ou ficcionais, então, ó, eles resgatam lugares. Elas resgatam quem? As histórias. Ó, e de novo juntando os elementos ali, certo? Aqui com o pronome relativo já corrigido, certo? Ó, o que resgata, me perdoe, aqui o que resgata tudo que ficou lá para trás, certo? Ó, curto prazo, a gente resgatou lá da nossa tese, lá na introdução. Repare como fica mais bacana, eu falo que é a estrutura, texto dissertativo argumentativo é a estrutura sempre, meus amigos. Ó, o como de novo, o como
é uma conformativa e tudo que foi dito aqui, ó, ele conforma com o que foi dito aqui, porque não é somente eu que estou dizendo, mas o George Martin, outras pessoas dizem junto comigo, então o argumento fica mais forte. Ok? Então vamos agora para a nossa conclusão, vamos fechar o nosso texto. Ó, também estrutura de tópicos, mesmo com tantas vantagens, conjunção aqui, mesmo com tantas possibilidades, outra conjunção, vamos ligar, certo? Os livros apresentam, no Brasil a esmagadora maioria da população não lê com frequência. Lembra da crítica que eu falei para vocês lá na aula anterior, que eu quis colocar um porém lá, para ajudar na crítica, porque o que eu estou falando na introdução é a mesma coisa que eu estou falando na conclusão. Quem estiver lendo meu texto, opa, como está bem estruturado o textinho. É assim que funciona. Ó, pesquisas apontam outra conjunção, a média de leitura dos brasileiros é 2 livros por ano. 2 livros por ano é um número baixo, conjunção aqui. 2 livros por ano é reflexo de uma sociedade. A sociedade não valoriza a criatividade, conjunção aqui também. E os livros oferecem senso crítico, outra conjunção para nós ligarmos. Então, essa estrutura de tópicos vamos costurar e transformar num texto, certo? Vamos lá. Ó, continuando, porque a conclusão, lembra que eu falei para vocês que a conclusão é um pouco mais chatinha no Enem? Esta redação é do Enem, então ela é mais complexa, ela é um pouco maiorzinha que os outros parágrafos. Mas por quê? Porque eu tenho que resgatar a tese lá na introdução, coloco na conclusão, e no Enem, meus amigos, 4 questões eu vou ter que responder. Quem vai fazer, a ação a ser feita, como e uma finalidade. Então, por isso que a conclusão costuma ser um pouco maior. Ó, para alterar essa realidade, finalidade, a nossa problemática já apareceu aqui. Os órgãos públicos, quem vai fazer? Ó, Ministério da Cidadania e Ministério da Educação, são os agentes. As ações já aparecem aqui, ó, devem incentivar leitura nos âmbitos escolares, uma ação. Outra ação também, ó, os mesmos órgãos, Ministério da Cidadania e Ministério da Educação, devem ampliar a divulgação das bibliotecas municipais, outra ação, ó, 2 ações. Vou juntar essas ações, não preciso fazer estrutura de tópicos num texto. As bibliotecas municipais estão presentes em praticamente todos os municípios, ok? As bibliotecas estão abandonadas pela população que pouco as utilizam. Aqui temos um outro equívoco, aqui já vamos corrigir, certo? Então vamos para a atividade 3 agora. Tópico 1, né? Mesmo com tantas vantagens, e 2, mesmo com tantas possibilidades, né? 3, os livros apresentam. 4, no Brasil, a esmagadora maioria da população não lê com frequência. Então, monte o início do parágrafo de conclusão, o nosso último parágrafo, certo? Utilizando a conjunção do quadro a seguir. Então, até a primeira sentença, até o ponto final, montem, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, ó, mesmo com tantas vantagens e possibilidades, ó, juntei tudo aqui com o E, nosso aditivo, que, pronome relativo, que os livros apresentam. No Brasil, a esmagadora maioria da população não lê com frequência. Fechamos a primeira parte, ponto final aqui. Vamos para a segunda atividade agora. Então, guardem esses parágrafos, esse início do parágrafo aí. Vamos montar o resto. 1. Pesquisas apontam que 2. A média de leitura dos brasileiros é de 2 livros por ano. 3. 2 livros por ano é um número baixo. 4. 2 livros por ano é reflexo de uma sociedade. 5. Não valoriza a criatividade. E 6. Os livros oferecem senso crítico. Monte o início da conclusão ainda, repare que aqui ficou bem maior. O início da conclusão, valendo-se destas conjunções aqui, propostas, certo? Então, responda, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Aí, vamos lá, amigos, olha só. Então, com essas conjunções, vamos ligar aqui. Ó. Pesquisas apontam que a média de leitura dos brasileiros é 2 livros por ano. Um número baixo e reflexo de uma sociedade que não valoriza a sociedade, ó, que não valoriza a criatividade e o senso crítico que os livros oferecem, certo? Então, ó, montamos um pedacinho, primeira sentença, agora a segunda sentença, certo? Vamos ver a conclusão original aqui, de acordo com como está no site redação nota 1000 aqui. Vocês vão tirar nota 1000 na redação de vocês agora. Mesmo com as tantas vantagens e possibilidades que os livros apresentam, no Brasil, a esmagadora maioria da população não lê com frequência. Lembram-se, eu falei da crítica lá na introdução, eu apresentei aquele porém, olha só, a crítica está ali, ó. O autor começa a conclusão criticando que mesmo as oportunidades, mesmo as vantagens da leitura, no Brasil essas pessoas leem pouco. Olha aqui, argumento legal, né? Pesquisas apontam que a média de leitura dos brasileiros é 2 livros por ano. 2 livros por ano. Um número baixo, reflexo de uma sociedade que não valoriza a criatividade e o senso crítico que os livros oferecem. Liguei tudo, ó, reparem os elementos aqui, ó, mais argumentativos, mais que fazem a progressão do texto, faz o texto andar. Que legal! Vamos ver a progressão do texto agora. Mesmo com, aqui nós temos uma conjunção concessiva. Ainda que exista isso, acontece aquilo. É uma ideia de adversidade mais leve, mas ela existe. Ainda que exista isso, isso não acontece. É uma concessão, certo? Então, ó, mesmo com tantas vantagens, ó, e ela liga um parágrafo com o outro, certo? Com tantas vantagens e possibilidades, liguei ali, que, aqui resgata, ó, que resgata vantagens e possibilidades. Este pronome relativo, ó, os livros apresentam, a gente faz a pergunta para o texto, para o verbo. Os livros apresentam o quê? Vantagens e possibilidades. Então, este que, pessoal, ele retoma, é como se ele escrevesse esses vocábulos de novo, ó. Os livros apresentam o quê? Vantagens e possibilidades. E o que é como se ele escrevesse essas palavrinhas, esses vocábulos aqui de novo. É assim que funciona. Então, este que resgata vantagens e possibilidades. Certo? Ó, no Brasil, a esmagadora maioria da população não lê com frequência. Pesquisas apontam que a média de leitura dos brasileiros é 2 livros por ano, um número baixo e reflexo de uma sociedade que o que resgata aqui, não valoriza a criatividade e o senso crítico. Ó, o que também, ó, liguei ali com o aditivo, o que resgata criatividade e senso crítico, certo? Ó, criatividade e senso crítico. Lembrem-se do que eu falei, os pronomes relativos com vírgula são explicativos, sem vírgula são restritivos. É o caso daqui, é o caso nesses 2 pronomes relativos. Ó. Na verdade, 3. Nós temos um aqui e outro aqui, certo? Quanto pronome relativo, eles resgatam. Ó. Os pronomes relativos são muito úteis no texto, meus amigos, para ligar, certo? Ó, sugestão do professor agora. Ó. Mesmo com tantas vantagens, ainda continuei, não quis mudar muito o texto do autor. Ainda mesmo a conjunção concessiva. Professor, existem outras conjunções? Embora, ainda que, certo? Posto que, são conjunções concessivas. Mesmo com as tantas vantagens e possibilidades que os livros apresentam, no Brasil, a esmagadora maioria da população não lê com frequência, ponto. Por isso, as pesquisas apontam que a média de leitura dos brasileiros é de 2 livros por ano. Portanto, ó, concluindo aqui, ó, repare que tem umas modificaçõezinhas, trata-se do reflexo de uma sociedade que não valoriza a criatividade e o senso crítico que os livros oferecem. Olha que argumento legal, eu já comecei a minha conclusão com esses argumentos fortes, não podem ser contestados. Todo mundo vai concordar com o meu texto, e assim que funciona, o examinador vai gostar de ler teu texto. Vamos ver a progressão textual agora. Mesmo com ainda, né, a mesma conjunção, resgata, liga os parágrafos, as tantas vantagens e possibilidades. Ó, o que resgata vantagens e possibilidades, os livros apresentam no Brasil. Ó, a esmagadora maioria da população não lê com frequência. E aqui, ó, porque acontece isso, eu resgato tudo que foi para trás, ó, tudo que foi dito aqui, por isso eu resgato. Olha só como o texto vai andando, meus amigos. Né? Pesquisas apontam que a média de leitura dos brasileiros é de 2 livros por ano. Portanto, estou concluindo, ó, a média de leitura é 2 livros por ano, portanto, trata-se de um reflexo de uma sociedade que, sociedade resgata aqui, ó, não valoriza a criatividade e o senso crítico, liguei criatividade e senso crítico,
O pronome relativo resgata tudo que ficou para trás, que os livros oferecem. Olha como o texto anda, como fica bacana, né? Interessante, não? Vamos à conclusão original. Como nós não pudemos, não há muito tempo, e a conclusão, eu fiz só uma parte dela. Daí agora eu trazer em forma de exercícios, não que nós não tenhamos aqui, mas eu trouxe uma parte dela. Agora vamos ver o restinho dela, onde estão os 4 elementos do Enem, certo, meus amigos? Ó, para alterar, opa, aqui já surgiu. Quando fala o para com o verbo no infinitivo, meus amigos, aqui já tem uma ideia de finalidade, certo? Verbo, ó, para mais um verbo no infinitivo tem a ideia de finalidade. É muito comum isso acontecer. Então, para essa realidade, pessoal, eu falo essa realidade. Se eu falo essa é porque eu já disse de uma, né? Então, essa realidade resgata uma outra que já foi dita. Os órgãos públicos, ó, os agentes, aparecem aqui os agentes, ó, nós estamos falando dos agentes. O Enem pede que você, na tua conclusão, faça uma intervenção. Eles vão falar sempre disso. Se você pegar o edital do Enem, está escrito lá, faça uma intervenção na tua redação. Uma intervenção, você dá uma solução para a problemática. E a solução está aqui, ó. Aparece a finalidade, aparece quem vai agir, aparece a ação e o modo como fazer. Olha aqui, por isso que ganhou nota 1000, porque ele apresentou todos esses elementos no texto, certo? Então, ó, para alterar essa realidade, os órgãos públicos, como o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação MEC, devem incentivar a leitura nos âmbitos escolares e também ampliar a divulgação das bibliotecas municipais presentes em praticamente todos os municípios, mas abandonadas pela população, que pouco as utiliza. Opa, temos outro errinho aqui. Lembre-se, o pronome relativo resgata os elementos aqui. E nós não podemos, é claro, se passou despercebido pelo examinador, sem problema, ele ganhou nota 1000, sem problema, mas temos que tomar cuidado com os pronomes relativos, tá? Isso é muito comum perceber esse erro, não só nesta redação, mas vários outros textos. Vamos ver a progressão do texto agora. Ó, essa realidade, se eu disse essa realidade, porque eu já disse de outra, eu já falei a respeito de outra, então é essa realidade. Quando eu falo essa, eu já falei de uma outra, né? Ela resgata o que ficou lá para trás. Os órgãos públicos, Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação, juntei os dois. Ó, 2 ações agora aqui, ó, 2 ações. Uma delas é incentivar a leitura, certo? E a outra também, ó, ampliar. Então eu liguei aqui, ó, liguei esta e também esta outra, certo? Olha como eu liguei as ações. Né? Ampliar a divulgação das bibliotecas municipais, presentes aqui, ó, uma oração explicativa. Aqui não tem o pronome relativo que, mas é uma oração explicativa também. Então vamos lá, ó, resgata tudo isso aqui. Mas não temos o pronome relativo. Por quê? Quem que está presente? As bibliotecas. As bibliotecas estão presentes sim, quase todas as cidades. Mas esse mas dá uma ideia de adversidade, meus amigos. Ó, se eu falo isso, mas aconteceu aquilo. É uma ideia contrária. Ó, olha só, as bibliotecas estão presentes em quase todas as cidades, mas as pessoas não usam. Essa é a ideia. Olha que argumento legal, não? Ok? Então, o que resgata? População. Se ele resgata a população, eu posso falar para vocês assim, ó, a população utilizam. Eu tenho que falar a população utiliza. Por isso que temos um equívoco aqui, certo? Ó, temos um equívoco aqui. Este verbo deveria estar no singular, certo? Então vamos agora à sugestão do professor para vocês. Para alterar, opa, agora surgiu a nossa finalidade. Para, mais o verbo no infinitivo, a finalidade aparece. Lembre dos 4 elementos do Enem. Ó, para alterar essa realidade, os órgãos públicos, aqui aparecem os agentes, ó, para resgatar lá para trás, e 2 agentes, Ministério da Cidadania e da Educação, devem incentivar a leitura dos âmbitos escolares e também ampliar, ó, 2 ações, ampliar a divulgação das bibliotecas municipais. As bibliotecas municipais estão presentes em quase todos, praticamente em todos os municípios, né? Aqui a oração explicativa, mas as pessoas não usam, abandonadas. E aqui o verbo com o pronome relativo já está corrigido, ó. O que resgata a população, quem usa, que poucas utiliza. E a gente pergunta para o verbo, quem utiliza pouco? A população. E esse, o que eu entendi? Eu entendi aqui, ó. O autor, ele entendeu que o verbo concordaria com as. Não, este as é pronome, que significa bibliotecas. Mas, ó, que pouco utiliza a população, pouco utiliza as bibliotecas. Repare como o texto fica gostoso de ser lido e ele faz esses resgates. Os pronomes resgatam, o pronome relativo resgata, as conjunções resgatam. Vocês entenderam, meus amigos? É assim que vocês devem fazer na redação de vocês. Certo? Passando todas as ferramentas que vocês precisam para fazer uma boa redação. Show de bola? Vamos lá, para o nosso quiz. É notável que a argumentação é estrutural e necessita uma coordenação e subordinação de ideias. Portanto, para a coesão aparecer com maior clareza, os conectores discursivos são úteis. A.
Apenas limitar os vocábulos presentes no texto? B. Resgatar o que foi dito e apresentar o que será? C. Delimitar a ideia presente no parágrafo? E D. Não apresentar resgate, sim denotar condensação. Então, eu quero que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, para que serve a subordinação de ideias e a coesão? Para maior clareza no texto. Os conectores discursivos são úteis para fazer o quê? O texto resgatar algo que ficou para trás e apresentar o que vai para frente. Então, só pode ser a letra B, certo? Operadores discursivos servem para isso, meus amigos. Resgatam o que ficou para trás e apresentam o que vem para frente. Ok? Com isso, meus amigos, o que nós fizemos hoje? Pensamos e analisamos um recorte de tópicos, montamos a outra parte do nosso texto, dissertativo argumentativo, entendemos a montagem do restante dos parágrafos, elaboramos a progressão textual, certo? E usamos operadores argumentativos. Vimos a sugestão do professor, certo? Agora vocês estão preparados para fazer uma boa redação no Enem, conte com essas ferramentas, certo? Meu muito obrigado, até a próxima aula.